Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas que eu amo muito, gente. E antes de cumprimentá-las, eu quero deixar aqui o registro de que este episódio será dedicado a Érica Coelho Couto, filha da Inês, que partiu para o outro plano. E foi por isso que nos ausentamos na semana passada, mas nesta estamos de volta aqui, porque precisamos muito da Inês com a gente. Então, Inês está aqui. Oi, Inês. Oi, Camila. Oi, Evelyn. Oi, Cunhãs e Curumins, voltando à vida. Eu preciso de vocês também, de todo mundo, dos ouvintes, viu? Com certeza. Não tem nem o que falar, sim, essa necessidade é que nos traz aqui e a gente... Vamos para frente. Estamos também com a Ebele Rebouças. Oi, Ebele. Oi, minhas cunhazinhas amadas. A gente sabia que ia ser um início muito emocionante, né, de podcast. E além de dedicar a Érica, né, esse episódio, a gente dedica também à Inês, né, e queremos agradecer todo o carinho que a gente recebeu dos curumins para a Inês, nos comentários no Instagram, nos comentários no Twitter, nas despedidas que fizemos para a Érica. A gente sentiu muito a presença de vocês, então é para agradecer e para dizer que a gente ama muito Inês e a gente precisa da alegria dela e vai tentar fazer, né, com que esse período agora, depois do que aconteceu, seja mais leve, enfim. E tem muita emoção aí para a gente comentar, muita risada para a gente dar, bora para frente. Isso, e deixar também um beijo enorme para filharada toda da Inês, a Letícia, a Cibele, a Amanda, o Renato, são pessoas maravilhosas que a gente ama muito, ou família maravilhosa, gente. O Antônio Luiz... Então, deixar aqui um cheiro imenso para vocês. Pronto. Hoje vamos falar do início das campanhas eleitorais e do que já podemos sentir, né, que devem ser as estratégias dos candidatos, sobretudo aqui no Ceará, com as candidaturas ao governo do estado de Capitão Wagner, né, pelo União Brasil, Roberto Cláudio, pelo PDT, e Eumano de Freitas, pelo PT. De todo jeito também, lógico, vamos falar do plano nacional, já que tivemos muitas pesquisas nos últimos dias e os resultados parecem bem estáveis, apesar de todo o malabarismo que o Cramunhão está fazendo com dinheiro público para conquistar votos. Então vamos pensar um pouquinho nisso que está acontecendo, nessas estratégias nacionais também que estão bombando, e essa é uma eleição muito importante. Antes de começar, vamos aos lembretes, né, ao lembrete de sempre, né, sobre o financiamento do podcast. As Cunhãs é uma produção independente, realizada com apoio de assinantes maravilhosérrimos. Para se tornar um assinante, é fácil, gente. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou pelo Pix, mandando qualquer valor para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A contribuição, como eu já disse, é de qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês, você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação com a gente. A gente faz de maneira remota, pela plataforma Zoom, é muito bacana, tem muita interação, é ótimo. E aí, a gente pede que, se você contribuir pelo Pix, por favor, deixa na descrição do pagamento o seu e-mail para a gente conseguir entrar em contato depois, tá bom? Siga a gente também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, As Cunhãs Podcast. Tem muita atualização nessas redes, sobretudo no Instagram. Então segue a gente lá, segue lá. Agora sim, bora começar. A gente vai começar pelo Ceará e depois a gente vai pro Nacional, tá? Então, por aqui, os principais candidatos ao governo tiveram muita exposição nos últimos dias, deram muitas entrevistas, né, tanto para veículos locais, né, como o Povo, TV Jangadeiro, também para veículos nacionais, o UOL, e aí estão falando bastante, começaram também a campanha de rua, e já deu para a gente sentir um pouco algumas características de cada um, né? Então, vamos fazer uma rodada aqui de avaliação. O que vocês estão achando desse início de campanha, dos três mosqueteiros aqui do Ceará, Capitão Eumano e Roberto Cláudio, até porque foi uma pré-campanha muito, muito intensa, né? Antes de oficializarem, naquele período de convenções e tudo, teve aquela confusão toda, o PT e o PDT se separaram, né? Teve um rompimento de uma aliança que vinha aí sendo exitosa desde 2006, no estado do Ceará, e aí eles romperam, e tem os dois candidatos, né, e estão se enfrentando, e o que aconteceu depois disso tudo, né? Quer começar, Ebele Rebouças?
Bora começar aqui. Mulher, é isso, né? A pré-campanha estava em altíssima combustão, aí começou a campanha, eu diria que ainda está meio morna, né? Eu acho que deu uma mornada esse início de campanha, o que é natural, nem sempre as campanhas já começam quentes, enfim. Tivemos algumas boas emoções, não sei nem se emoções, mas um certo tumulto, né? Mas eu acho que não esquentou de vez ainda, não. Os candidatos estão ali ensaiando seus discursos, estão testando ainda que tons adotar. Você vê, de um lado, o Roberto Cláudio com algumas dificuldades na chapa dele, né? Já teve 2 substituições para a vaga no Senado, por causa daquela embuança envolvendo a aliança com o PSDB, que a gente vai detalhar daqui a pouco. Fora isso, tem perdido alguns apoios no interior, né? Alguns prefeitos decidindo ficar com o Elmano, né? Ele está praticamente de apoio forte com o Ciro e com o Sarto, forte entre aspas, né? Bem entre aspas. Ciro, inclusive, chegando a atrapalhar o Roberto Cláudio. Não sei se vocês viram, teve uma entrevista ao Roda Viva que o Ciro deu na semana passada, que ele disse que pode ser que esteja na hora de o Ceará eleger capitão Wagner, para ver se dá valor ao que tem. Mas corre que diga. Roberto Cláudio depois teve que se explicar, deu uma explicação lá, mais ou menos, isso é coisa que um aliado diga. Então, tem lá a força pessoal dele, né, o próprio Roberto Cláudio está tentando se apegar a isso, ao que tem. De outro lado, a gente está vendo o Elmano tentando superar as dificuldades de ser um ilustre desconhecido para muita gente, né, principalmente no interior, se apegando a essa força do Lula e do Camilo, cada vez mais, né, podem realmente fazer a diferença. São 2 campanhas com muito dinheiro, a do Roberto Cláudio e a do Elmano, a gente está vendo isso, né, eles estão viajando o Ceará, no mesmo dia vão de cima para baixo, né, de jato, obviamente, muita grana aí, a gente já consegue perceber. E, por outro lado, só para encerrar esse balanço inicial, tem o Wagner aí apostando num discurso mais focando muito na segurança, como também era de se esperar, e tentando esconder o Bolsonaro a todo custo, embora a gente veja alguns aliados fazendo peças, né, postando nas redes sociais a fotinho dos 2 lindos, Capitão Wagner e Bolsonaro, um do ladinho do outro. Mas é isso, para encerrar, eu acho que está morno, mas assim, estou sentindo muita falta de debate, estou doida para ver um debate, e vai começar em poucos dias a campanha da TV, a gente vai ter mais clareza de como é que vão ser os tons e os discursos desses candidatos. Vou dar meu palpite aqui bem rapidinho, porque realmente eu não me aprofundei, não era bem o momento para eu estar me aprofundando, minha cabeça ainda está meio doida. Mas, quanto ao capitão Wagner, é nítido que ele está escondendo a figura do Bolsonaro, né? É nítido, e usando a mulher dele, né? A mulher dele é que se agarra com foto, tem foto agarrada com o Bolsonaro e tal. A Daiane, que agora também, para surpresa de todo mundo, né? Acho que a Camila comenta, ou a própria Eve, ela agora é do movimento negro. A gente não sabia, mas, né? Ela agora faz parte. Eu estou achando o discurso do capitão assim, tímido. Eu estou notando, sinto, ele assim com medo, assim como fosse uma vergonha, um negócio. Ele não está relaxado, ele já foi. Né? Não é? Tu não acha, não? Eu acho que ele não está relaxado nessa campanha. Ele não sabe ainda o que é que vai fazer. Talvez esperando que o capitão dele deslanche, o capitão federal deslanche, para poder ele... Por isso que ele está dando uma no pré e outra na ferradura, que é justamente a mulher fica lá com o capitão e ele se descola, para ver o que é que dá mais certo. Então, isso aí é uma coisa muito difícil, porque a candidata, a gente sabe, tem que ter uma identidade. Qual é a sua identidade? Pronto, nem que fosse uma ruim. O Paulo Maluf se elegeu anos e anos em São Paulo e tal, quase foi presidente da República, com identidade. Uma pessoa de direito, uma pessoa que era aquele de rouba mais faz e tal. Você tem que ter uma identidade. É outra dificuldade que eu acho, por exemplo, do Roberto Cláudio. Roberto Cláudio, pronto, é a continuidade que até pouco tempo ele falava do grande projeto que era esse, que era levado à frente pelo PDT com o PT, aí agora já não é. Também vai faltar identidade para o Roberto Cláudio. Quem tem identidade é o pobre do Elmano, que aí tem esse outro problema, como a Ebra acabou de falar, que é uma pessoa desconhecida para muita gente, ainda, principalmente no interior. Mas é uma campanha totalmente os 3, Camilo, Lula e Elmano, a força dos 3, né? O Ceará com força e tal. Que a deputada federal Luiziane Liz quis até sujar, né? Do mesmo jeito que o Ciro sujou dizendo que podia até eleger o capitão para ver o que é que o Ceará vê, o que é que estava perdendo, a Luiziane Liz também andou elogiando o capitão, dizendo que ele não era um bolsonarista
tradicional, tirando a suja do capitão. Porque, segundo consta, segundo as pessoas do próprio PT, que ficaram chateadíssimos com ela, a campanha do Elmano ficou por aqui com ela, depois que ela deu essa entrevista ao jornal O Povo, somente com raiva, com despeito, como diz o Mato, despeita, porque não é a candidata. Ou seja, ficou difícil. Mas o Elmano é isso, o Elmano tem que se colar no Camilo e no Lula, o Roberto Cláudio com problema de identidade e o capitão também com problema de identidade. Ou seja, tá bom por enquanto para o Elmano, né? Embora seja desconhecido. Agora é isso, o fogo amigo, né? Essa bola fora da Luiziane, de fato, lembrou muito a bola fora que ela deu lá em 2012, quando ele era o candidato dela a prefeito, que ela quis, né? Que era o candidato à sucessão dela, e ela deu um depoimento assim, eu elejo até um poste sem luz. Poste. Isso aí, gente, acabou, assim, foi realmente foi muito negativo pra reta final da campanha, né? Aí ele ficou sendo associado a esse poste sem luz. Igualmente essa situação do Ciro Gomes, que vai ser retomada pelos adversários. Então, assim, gente, tem que tomar cuidado, né, nessa hora. Agora, na sexta-feira, teve uma aula inaugural lá no curso de jornalismo com os jornalistas Érico Firmo, do Povo, e Jéssica Welma, do Sistema Verdes Mares, né, Diário do Nordeste. E eles são editores de política, né, são as pessoas que cuidam dessa parte nos dois veículos, e foi interessante eles falarem que esse começo de campanha realmente tá morno, né? Foi algo assim, que eles estavam naquela adrenalina da pré-campanha e aí ficou morno, de repente dá até aquela sensação de tipo, ai meu Deus, e agora? Tem dia que estão caçando o lead, como se fala em termos assim, no jargão jornalístico, que é assim, qual vai ser a manchete, qual vai ser o título, porque tá faltando notícia, tá fraco, né? Nesse comecinho de campanha. Mas algo que o Érico falou, assim, é normal realmente esse início, é como no boxe, né? Os adversários estão se conhecendo, estão testando os discursos, estão indo aos pouquinhos para a rua, e claramente a gente tem aí, bem mais desenhada, bem melhor desenhada, é a campanha do Elmano mesmo, com essa coisa dos três, o Ceará 3 vezes mais forte, né? E saem os três juntos, e eles vão pra rua, e estão em todo canto. A gente tá gravando no sábado. No sábado, amanheceram lá no Mercado São Sebastião. Mercado Central, Camilo, Elmano, a Jade Romero, que tá toda, né, vestidinha de branco. Vocês já viram a roupinha dela? Também aderiu ao uniforme, da blusinha branca. E que é a vice do Elmano. Então tá bem assim. Essas figuras, né, circulando com muita força e fazendo volume de campanha, né, criando essa imagem de volume de campanha, coisa que nem Capitão nem Roberto Cláudio estão conseguindo fazer ainda, né, eles estão com menos intensidade nesse sentido. Agora vamos começar a analisar de fato cada um, né, indo aqui, começando pelo Capitão, a gente já falou, né, dessa tentativa dele de se desvincular do Bolsonaro, do jeito que dá, e colocando muito a Daiane do Capitão. Se você olha as redes sociais do Capitão Wagner, né, o Instagram, sobretudo, eu fiquei bem impressionado, assim, ele bota muita coisa da Daiane, que é candidata a deputada federal. Às vezes eu fico olhando assim, acho que ele tá mais preocupado em eleger ela do que se eleger, sabe? Para garantir que a vaga ali, que ele é deputado federal, né, que a vaga seja mantida com eles, né, engraçado, né? E a Daiane faz uma campanha bolsonarista. Ela é Bolsonaro total, 100%, né? Ela faz, inclusive nas redes sociais, ela não esconde o apoio ao Bolsonaro. E aí tem essa coisa dele de falar, tem o discurso de segurança como ponto forte, mas coisas bem preocupantes, né, gente? Como essa coisa de essa aliança com as igrejas, para inclusive fazer projetos como escolas dentro de igreja, dentro de espaços que são igrejas. Sabe? Isso aí eu achei tão preocupante, gente. Assim, realmente a gente vai depois se voltar mais para os planos de governo dos candidatos, mas eu achei, assim, isso uma temeridade, sabe? Uma coisa bizarra. E tem essa questão, por outro lado, ele acenando para questões sociais, né? Ele dizendo que, nossa, então a minha mulher é uma candidata, é uma mulher negra, né, Ebeli? Isso aí também foi bem criticado, né? Já é isso. Pois é.
Minha filha, diz que é uma mulher negra da periferia. Houve reação nas redes sociais a essa fala dele, porque, assim, beleza, a gente sabe que é uma questão de identidade, né? A identidade, a pessoa se identifica como negra, como parda, como branca, é uma questão de identidade. O que se começou a questionar é quando é que ela se associou e quando é que o próprio Capitão Wagner se associou à luta contra as desigualdades raciais, né? E aí um amigo meu, que é muito militante, né, até comentou no Twitter outro dia, de que beleza, é uma mulher negra da periferia, papapá. Como é que isso se reflete no plano de governo? Quais são as ações concretas para a redução de desigualdade, né? Quais são as práticas e os comportamentos? Porque o que a gente sabe é que o Capitão Wagner está agarrado e apoiado por uma corja que tem verdadeira ojeriza por essas pautas. Né? A gente pode até, uma coisa que a gente sempre comenta aqui, o Capitão Wagner, como disse Luiziane, é um cara que dialoga, né? Ele vai conversa ali com a esquerda, escutem de novo Desvendando Capitão Wagner, para vocês lembrarem como ele é volúvel, né? Como ele passeia. Como diz a Inês, escorregadio, né, Inês? Demais, demais. É aquele peixe que eu me esqueço o nome toda a vida, que a gente pega assim, o peixe sai da mão, bem liso, parece passado, foi cedo. Pois sim, pois ele dialoga com essas pautas, inclusive já votou com a esquerda em alguns assuntos, porém, né, ele é apoiado, amparado por pessoas, figuras, que eu não vou nem dizer o nome, que eu estou agora na estratégia Janones, de não dar ibope e gerar Muito bem. Fluxo para essa galera, que realmente escarra esse tipo de assunto, né? Então, é muito contraditório, é oportunista também esse tipo de discurso dele, e ele está jogando para todo lado. É como a Inês disse, dispara para todo lado. Capitão está numa situação confortável, digamos assim, porque tem se mantido no primeiro lugar das pesquisas, então é por isso que ele também não polemiza demais, ele tenta ali acomodar e se manter nesse primeiro lugar. Agora, ele vai ser cobrado, e ele já está sendo cobrado. Os bolsominions que estão do lado deles estão tudo puto e esculhambando com ele em rede social, dizendo que ele não deveria ter colocado uma vice ligada aos direitos humanos, por exemplo, dizendo que ele não pode estar escondendo o seu Bolsonaro nas peças de campanha dele. Então, ele a vice não, né? A candidata ao Senado, né? O vice é o Raimundo Gomes de Matos. A Camila Cardoso, Camila com K, né? Candidata ao Senado, desculpa, ligada aos direitos humanos, tem uma luta em relação às pessoas com deficiência e tudo. Então, ele já está sendo cobrado por essa identidade que a Inês disse que é tão importante realmente na construção de uma candidatura, né? Eu achei engraçado, porque uma das coisas que ele tenta, ele inclusive fala que ele não tem candidato ainda, não definiu o candidato dele a presidente, e que no segundo turno ele vai avaliar entre os dois que forem. Ele citou isso, ele falou isso. Ele tá tentando fugir do bolsonarismo à torta direito, mas acho que é isso. A Evelyn lembrou bem essa questão das pesquisas, né? Ele tá na frente. Então ele está numa situação, por mais que ele tenha essa dificuldade de construir a identidade, o que ele quer é se manter. E ele sabe que no Ceará, Bolsonaro não se cria. Ele sabe disso. Então ele fica tentando escorregar e não se associar, tentando fugir dessa imagem do bolsonarismo para conquistar ou manter os votos de pessoas que vão votar no Lula. Porque ele sabe disso, ele quer isso. Ele quer votos de gente que vai votar no Lula. Amigo, ele não é bobo. E a gente sabe que Capitão Wagner com Lula eleito é né? Capitão Wagner com Bolsonaro eleito é outro. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas de que em novembro, se o Lula ganhar, o capitão está compondo com ele, está conversando, está dialogando com petistas e tudo mais. Mas reforço, o problema é que ele vem com um grupelho que é muito perigoso, muito hostil, muito violento, né, em relação a pautas que acho que por ele até abraçaria mesmo. Pautas mais progressistas, enquanto outras não, né? Essa coisa o discurso da segurança dele é muito conservador, Camila até tem alguns detalhes, né, sobre o que traz o plano dele em relação a isso. Mas eu gosto quando tu chama grupelho, não, eu gosto quando tu chama a corja. Que vem com ele. É uma corja mesmo. É o que há de pior no Ceará, na política do Ceará. É o que há de pior. É o que está junto com ele. Não, ele, por exemplo, ele tem uma proposta de botar aqueles blindados que tem no Rio de Janeiro. Ele acha que tem que ter no Ceará. Que aquilo é uma coisa absurda, né? Aquilo é um absurdo. Ele tem uma proposta assim de botar armamento pesado na mão da polícia para terem armas melhores que a dos bandidos. Até aí eu não tenho nem como avaliar, não sei se é bom ou se é ruim. O que
esse modelo, infelizmente, é o modelo que a gente vê no Rio de Janeiro, de ter, assim, aquele massacre da população inocente. É bala perdida para todo lado, como diz o Preto Zezé, só que só é perdida no discurso. Ela tem rumo, ela tem alvo, que são as pessoas pretas pobres, que moram na favela. Então, ele quer isso no Ceará? Eu fico realmente preocupada. E também me preocupa essa ideia de amenizá-lo, porque realmente ele tem esse perfil que quer passar uma amenidade, ele é mais normal, ele é uma pessoa aprazível, só que com a corja e com esses ideais que ele traz junto, né, super conservador, vai ter um retrocesso muito grande no Ceará. Só que tem esse problema. Aqui é um estado muito violento, está tomado pelas milícias não, pelas organizações criminosas, pelas facções criminosas, ainda não tá tomado por milícias, mas está um passo disso, deve acontecer, assim, daqui a um tempo é uma tendência, né? E aí, com o capitão, o que vai ser isso? Né? A população, às vezes, quer votar nele por causa dessa promessa de combate à criminalidade. Só que como é que é esse combate à criminalidade? Vocês viram agora o que ele diz? Que ele diz que não é a favor de bandido bom, bandido morto, porque isso aí é o que a direita fala. Ele diz que é a favor de uma cidade, um estado sem bandido, mudando o discurso, querendo ser o bonzinho. Pois é, gente. Isso tudo a gente tem que olhar com muito cuidado. Porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Qual vai ser a prática? Sabe? E é isso que a gente tem que ficar de olho mesmo. Em relação a Eumano, gente, essa coisa do Ceará 3 vezes mais forte. Tem os jingles, né? Já começaram a rolar aí. Eu gostei do jingle do Eumano, achei bem animado. Mas, assim, ele ainda não tá trazendo muita coisa, assim, muita ênfase, né? As propostas do Eumano são muito genéricas ainda, né? Ele fala sempre que vai avançar, vai melhorar, vai avançar o que o Camilo fez e tal. É basicamente isso. A gente espera que dê mais detalhes daqui pro final da campanha, né? E aí, mais algum detalhe dessa campanha do Eumano que vocês querem destacar? O que eu diria sobre a campanha do Eumano é que, ao passo que o Roberto Cláudio está com dificuldades, está perdendo coisas, o Eumano tem ganhado, né? E a chapa dele tem se fortalecido. Por exemplo, vocês viram recentemente o Ivo Gomes, irmão do Ciro, declarou apoio explícito ao Camilo para o Senado. Isso acaba fortalecendo também para o Eumano, né? Uma chapa que tem apoio, inclusive, do irmão que está apoiando lá o Roberto Cláudio. Isso daí conta ponto, ganha moral. Outra coisa que é importante dizer também é o arrastão que o Camilo está conseguindo fazer. Camilo ali come cat, né? Como diz Inês Aparecida de Beixa, só tem, como é, a cara e o andar. Beixa só tem a cara e o andar, o Camilo. Mas o Camilo está um monstrinho na articulação política, né? A gente sabe, eles estão contabilizando aí. Aí você também não sabe porque já comentamos que prefeito é bicho que trai. Mas eles estão contabilizando mais de 100 prefeituras com eles, galera. E quem tinha mais de 100 prefeituras era o Roberto Cláudio. Então é uma campanha... Essas contas aí, o pessoal tá brincando que o Ceará tá parecendo que tem umas 350 cidades. Só são 184, tá bom de tem mais apoio do que município e prefeito, de fato. Aí é isso, a campanha tá ganhando moral, agora eu concordo. Acho que precisa... É o beabá, né? O beabá da continuidade, é avançar e dar velocidade ao que o Camilo deixou de fazer e avançar o que está bom. É aquele discurso beabázinho padrão de candidato de continuidade. A gente vai ver quando a campanha esquentar, e ela deve esquentar muito puxada pelo nacional, porque quando você tiver o nacional mais quente, fatalmente vai respingar aqui, com Ciro, com Bolsonaro pressionando para Capitão Wagner apoiá-lo, fazer palanque. Quando isso esquentar, aí vai começar. Ai, fulaninho disse que não é o candidato Bolsonaro, olha ali, e não sei o que, e o candidato do presidente ladrão. Aí o negócio vai esquentar. Mas por enquanto é isso, estão testando tom, testando discurso, fazendo o beabá, que todo começo de campanha a gente vê, né? Agora, você citou o Ivo Gomes, né, o apoio que ele está dando pro Camilo, ele não declarou ainda apoio ao Roberto Cláudio mesmo, né, e, assim, não tem nada explícito em relação ao governo, né, por parte do Ivo e por parte do depois Cid. O Ivo declarar apoio a Roberto Cláudio, não. Se ele já disse aquelas postagens que ele faz, esse meu partido é muito engraçado, ele nunca vai apoiar, não, só se eu tiver
muito enganada, mas eu acho que Ivo Gomes nunca vai declarar apoio a Roberto Cláudio, não. Ele pode não declarar abertamente a Elmano, mas ele não vai declarar a Roberto Cláudio de jeito nenhum. Roberto Cláudio passou esses perrengues aí agora, na candidatura ao Senado, né? Não pode ser Amarílio Macedo, porque o PSDB tem que manter neutralidade, aí bota a enfermeira Ana Paula, que é mulher do ex-vereador que era bolsonarista demais, aquele. Márcio Cruz? Cruz. A Ana Paula é a esposa dele, né, que é vereadora. Mas aí ela também passou só um pedacinho e eu não contei as horas, não, que ela passou. E ela vai... Ela passou uns dias, Inês. Passou uns dias, não foi horas, não. Mas foi, horas. não. Ela vai candidatar mesmo a deputada federal. E ela continuará vereadora e candidata a deputada federal. E as suplentes, Mônica Aguiar, esposa do deputado estadual Sérgio Aguiar, ex-prefeita de Camusim, e a Mônica também, ex-prefeita. A base eleitoral é Camusim, Barroquinha, por ali. E a outra suplente, meu povo, é a Diana Carvalho, que trabalhou 500 anos lá na UFC, ligada ao pai do Roberto Cláudio, amicíssima, uma pessoa que era bem poderosa lá na UFC. Você não se lembra, não, da Diana? Eu não conheci. Você também não. A Evelyn deve se lembrar, menina. Demais. Aí depois, quando o Roberto Cláudio foi ser prefeito, levou-a para lá. Ela era uma pessoa poderosíssima na prefeitura durante a gestão. Roberto Cláudio, inclusive, dá assim para o pessoal pedir emprego. Diana, quer galha aí, papapá. Vocês é porque não olharam bem a foto dela, mas ela mandava lá na UFC e também mandava na prefeitura, quando o Roberto Cláudio era prefeito. Então, só para contextualizar, então, o que a Inês está falando, o que aconteceu com o PSDB aqui do Ceará, né? O PSDB, no primeiro momento, presidido pelo Chiquinho Feitosa, que é empresário, ele estava doido para ser suplente do Camilo Santana no Senado, né? Porque é aquela suplência de ouro, né? De brilhante, de todas as joias, né? Porque o Camilo vai ganhar, né? Não tem ninguém que duvide disso, e pode deixar o Senado, e aí quem for o primeiro suplente assume, né? Então é aquela situação, né? É a suplência de ouro. Aí o Chiquinho tava doido para levar o PSDB pro Camilo, só que o Tasso, na canetada, aliás, nem na canetada, né? Na liderança natural dele, que ele é o dono do partido na prática, chegou e falou: não, vamos dar o apoio para o Roberto Cláudio. Tá? Isso tudo antes da convenção, isso tudo de boca. Aí, na convenção, o PSDB acabou que o PSDB fez sob a liderança do Chiquinho, o partido, no fim das contas, decidiu pela neutralidade. Decidiu que não ia apoiar o Roberto Cláudio nem o Elmano. Não ia apoiar ninguém, ia só ter a chapa de deputados estaduais e federais. Só que aí o Tasso ficou puto, criou outra convenção e a confusão chegou assim, quase às vias de fato, porrada, quase chegou a porrada. Aí o Tasso anunciou o apoio, nessa nova convenção anunciou o apoio ao Roberto Cláudio. Chiquinho, que era muito amigo do Tasso, gente, pra entender isso foi um rompimento de amizade. Chiquinho ficou também muito pé da vida e levou o caso para a justiça. A justiça eleitoral, no fim das contas, decidiu manter a decisão da primeira convenção e, por causa disso, não vai ter mais o apoio do PSDB ao Roberto Cláudio. Isso significou outra coisa, porque o PSDB tinha lançado, nessa segunda convenção, tinha decidido lançar um candidato ao Senado, que ia compor na chapa do Roberto Cláudio. O candidato ia ser o Amarílio Macedo, que é empresário, ricaço e tal, declarou aí, era o mais rico dos candidatos. Só que com essa decisão do TSE, ele deixa de ser candidato também. Então o PSDB perde essa candidatura. E aí, para não ficar sem candidato ao Senado, o grupo do Roberto Cláudio decidiu lançar uma chapa só de mulheres ao Senado, né? Que primeiro foi lançada aí a enfermeira Ana Paula, vereadora de Fortaleza, com duas suplentes, né? A Diana Carvalho e Mônica Aguiar na suplência. Só que aí a Ana Paula desistiu e quem vai ficar como candidata ao Senado é a Érica Amorim, que é deputada estadual, esposa do ex-prefeito de Caucaia, Naomi Amorim. Então, essa é a história. Eita, bebê, a confusão foi grande, viu aí? Rapaz, são tantas nuances dessa confusão, porque, primeiro,
uma derrota para Roberto Cláudio, né, que perde esse candidato que está... A Marília, inclusive, continua andando com ele, tá? Mesmo não sendo mais candidato, continua ali andando, deve estar aportando dinheiro na campanha do Roberto Cláudio, você não tem dúvida. Mas, cara, o PDT perde formalmente, né, o apoio do PSDB, uma derrota para Roberto Cláudio. Uma derrota também grande para seu Tasso Gereissati, derrota feia, porque ele não só rompe com o Chiquinho, né, que tem lá suas articulações, seus apoios, quanto perde, né, na justiça, no Tribunal Superior Eleitoral, essa vitória que para ele seria muito cara. Como Camila falou, essa confusão de convenções ficou tão feia, teve gritaria de golpe, porque o Chiquinho fez uma primeira convenção, articulou lá com a maioria do diretório, conseguiu por um placar de 7-4, aprovar a neutralidade do PSDB na disputa. No mesmo dia, seu Tasso não senhor, convoca para o dia seguinte uma nova convenção, né, depois do povo se estapear e tudo, consegue, não, quem manda no PSDB sou eu, né, quem manda no PSDB sou eu, e vai ser desse jeito aqui, apoiando Roberto Cláudio. A justiça pega e diga, não é você que manda não, viu, bebê? E dá uma vitória ao agora adversário Chiquinho Feitosa, então fica muito feio para o Tasso. É uma derrota também para o PSDB, porque agora não tem mais ninguém em chapa majoritária, né? Vai disputar agora só o cargo de deputado, federal e estadual. E eu não sei nem quem são os candidatos a federal, sinceramente. Olhe lá se eleger tem uma história de que... Um dos candidatos a federal é o nosso colega jornalista, Denísio Pinheiro, que ia ser estadual, ia ser estadual, aí mudou para federal. Isso aí eu tenho certeza. E também o Carlos Matos, Carlos Matos agora é do União Brasil, por enquanto eu só sei desse daí, posso até olhar. E eu sei também que o PSDB não vai apelar para o STF, o superiorzão, porque sabe que iria perder. Por modo de quê? Porque o Gilmar Mendes é cunhado do Chiquinho Feitosa. Eu acho que ele bem ia fazer a cabeça dos coleguinhas dele lá do STF. Ele é cunhado, ele é irmão a mulher dele é irmã do Chiquinho Feitosa, Dono Guiomar. Dono Guiomar é irmão do Chiquinho. Aí pronto, acho que o PSDB se deu bem por perdido, porque não vai apelar, não. Aí vocês viram com que o Chiquinho já tá andando? Eunice Oliveira. Andando, apoiando, porque a base eleitoral, de primeiro a gente chamava o curral, né? E é mais certo mesmo, o curral eleitoral do Chiquinho Feitosa é os Inhamuns, mulher, porque lá tem muito voto. Muito voto. Aí tudinho pro Eunício. Então, assim, e isso, o Tasso deve estar louco se coçando. Nossa Senhora, Jesus. Triste fim, sinceramente. E estão apostando aí que essa aliança PSDB, Cidadania, pode eleger até 3 deputados estaduais, mas talvez só um do PSDB. Mas isso aí é o povo que conta, não é cálculo meu, não. Vamos ter que esperar aí as urnas serem... Porque o nome forte dessa federação aí é o Moroni. Digamos assim, aparentemente ainda é o Moroni. Mas não sabe. Será que se elege? É do Cidadania. Quem é que sabe, mulher? Não bota baralho, não. Nós não bota baralho, não. É verdade. Aí, só para fechar o local, teve a desistência da candidatura ao Senado do PSOL. Vocês viram, né? O Paulo Nassec brigou, queria ser candidato ao Senado, teve uma briga doida. O PSOL ia ter candidata a governo, que era a Adelita Monteiro. E aí, no fim das contas, desistiu para apoiar o candidato aqui do PT, o Eumano, para ficar na mesma chapa e tal. Só que o Paulo Nassec brigou e tudo, reclamou que só porque tinham tirado na marra a candidatura dele também, ele não tinha sido informado nem consultado e tal. Aí mantiveram, e aí no fim das contas ele desistiu, vai ser candidato a federal. Enfim, confusões também na esquerda. Vamos para o nacional, que muita coisa aconteceu nos últimos dias, né, gente? Então a gente teve aí o início do pagamento de todas as benesses que o Bolsonaro criou para tentar reverter a impressão que não só a impressão, a certeza de que ele não fez nada durante 3 anos e tanto no governo, e agora ele tá querendo parecer bonzinho, ótimo, a pessoa prestativa, dando os auxílios, aumentando o dinheiro aí pro povo e tal. Só que
a partir daí, todo mundo, a equipe dele, né, achava, não, vai virar esse jogo, vai passar do Lula e tal. Pesquisas realizadas nos últimos dias demonstraram uma grande estabilidade do Lula, que está lá em torno de 45%, 47% no primeiro turno. O Datafolha deu 47%, o que significa, em termos de votos úteis, 51%. Ele ainda ganharia no primeiro turno se as eleições fossem hoje, né, agora, neste momento. E enquanto o Bolsonaro cresceu um pouquinho, ele cresceu acima da margem de erro, ele apareceu com 32%, mas muito pouco perto do que eles esperavam, que era dar uma guinada, né? Dar uma reviravolta e recuperar os votos que ele já teve, né? Que ele se elegeu em 2018. Então, a gente tem aí esse cenário que ainda, lógico, a campanha está ainda nos engatinhando, vai ter muita coisa, mas tem essa perspectiva de estabilidade, né, gente, que tá muito forte. E o Ciro, né, baixou para segue 6. com um dígito. 6, 7, é um bichinho, né? E tem mais outro. Camilo, deixa eu me meter aí na tua conversa rapidamente, que realmente eu não estou muito para conversa. Eu notando o que eu li na imprensa, na grande imprensa, entre aspas, como eu sempre chamo, o esforço fazendo para mostrar o crescimento do Cramunhão. Está entendendo? Embora os números continuem dizendo que ainda há a grande possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno e tal, o esforço dessa grande imprensa, essa imprensa doentia, coisa triste, não aprende não, né? De mostrar o grande crescimento desse Cramunhão, é impressionante. Eu fico assim, passada. Imprensa, mulher, aprende, pelo amor de Deus, essa grande imprensa. Ave Maria, não. É isso mesmo, Inês, tem razão. Pode ver, leia, ouça e leia, para você ver como é um esforço horroroso. Ave Maria, né? Inês, mas para além desse esforço de dizer que está crescendo, não sei o quê, eu acho que tem uma questão que é pertinente, que é um crescimento constante. Volta e meia, seu Bolsonaro está pontuando para cima. Datafolha agora deu um crescimento acima da margem de erro. Isso, para alguns analistas, é mais importante do que o próprio número, né? A tendência da curva. Se é uma curva que se estabiliza, se ela sobe ou se ela desce. E querendo ou não, mas também já era esperado, né? Muitas pessoas se desesperam, às vezes eu me pego muito preocupada, que não sei o quê, mas já era esperado que com esse pacote de bondades do governo federal, esse crescimento fosse haver. Então, assim, nada fora do esperado. Está fora do esperado para eles, porque eles achavam que iam crescer vertiginosamente e numa velocidade muito maior do que a que a gente está vendo, que é 2 pontinhos aqui, 3 ali. Isso em termos de velocidade, para o tempo de campanha que tem, é muito pouco. E a gente vê o desespero. Essa reação do Cramunhão ao youtuber que foi lá falar com ele, que ele pegou o cara assim pela camisa, desespero. Sabe, o negócio lá do whey protein, que ele baixou lá os impostos do whey protein, fizeram uma piada tão besta no Twitter, um negócio lá, uma montagem dele, desespero, até as piadas tão besta, até, sabe, não tem. Então, é uma velocidade que frustra para a campanha do Bolsonaro. Agora, tem que ficar atento, porque essa curva ascendente, ela não é boa. Não é boa. Embora esperada, ela não é boa. Aqui, Emily, mas também eu continuo assim com a minha análise, né? Meu modo de ver a grande imprensa, entre aspas, por favor. No dia 18, nós estamos gravando, que hoje é dia 20, dia 18, os números da pesquisa do Datafolha, do dia 18. Em Minas Gerais, pessoal, que cresceu muito em Minas Gerais, o Bolsonaro em Minas Gerais é um balizador, quem ganha em Minas ganha no Brasil. Minas Gerais, Lula 49 e Bolsonaro 29. No Rio de Janeiro, Lula 41, Bolsonaro 35. São Paulo, Lula 44, Bolsonaro 31. Tu tá entendendo? Aqui são os 3 maiores colégios eleitorais, tudo bem. E outra coisa, é desespero mesmo, que eles estavam esperando esse crescimento do Bolsonaro em julho. Nós estamos em maio, agosto, Inês. quase em maio. Desculpa. Maio. Nós já estamos em final de agosto já, quase, faltando uma semana para terminar esse mês. Que Deus quiser que leve bem para longe. E cadê o crescimento? Você está entendendo?
Sim. E ainda nem começou a campanha mesmo, o pau da campanha, como você mesmo falou. Aí eu vejo esses números, aí é que eu vejo o grande esforço dessa imprensa livre, a grande imprensa, de fazer isso, apontar esse crescimento. Agora eu quero me meter aí nessa história né, de diminuir o imposto daqueles produtos para malhador, né, para crossfiteiro e tal. Vocês viram que foi que botaram nas redes sociais dele a foto, o rosto do Cramunhão e o corpo, como se fosse Essa o montagem Arnold aí. Schwarzenegger. Eu corro O Arnold Schwarzenegger nos tempos áureos, né? Aquele tempo assim. Aí botaram a cabeça do Cramunhão, assim, naquele corpão, para fazer. É uma das postagens das redes sociais dele. Inclusive, o pessoal de CrossFit morrendo de mangá, né? Morrendo de mangá, porque foi ridículo. Ridículo. Aí, Ebele, tu conversou, né, com uma pessoa que falou um pouquinho dessas estratégias, né? Porque, assim, uma das coisas que mais, pra mim, né, mais foram alteradas nos últimos dias foi a estratégia de redes sociais do Lula, né? O Lula, com a chegada do Janones, que brinca, né, que o pessoal chama ele de Danone, que é o André Janones, que era pré-candidato a presidente, e depois desistiu, e aderiu à campanha do Lula, e, tipo, virou o queridinho, assim, do Lula, para essa parte das estratégias digitais, ele fica dando vários conselhos e tal, e, enfim, ele tá se fazendo também muito, né, ele vai... Realmente, eu acho que ele vai ter uma eleição muito forte lá em Minas Gerais para deputado federal, vai se reeleger com muito voto. Mas tá alterando, de algum modo, a campanha do Lula. Eu não tenho TikTok, mas parece que inclusive no TikTok ele tá mexendo, tá muito mais ativa a campanha do Lula lá. Só no Twitter tá aquela coisa ainda, mas enfim, o Twitter é tão pouca gente que vê, né? Que não importa. Twitter É besteira. Não, é besteira. Não, mas tá mexendo, né? Realmente, uma das grandes novidades na estratégia do Lula, né, para a graça de Deus, é a entrada do Janones na campanha. O Janones é deputado federal por Minas Gerais, é afiliado ao Avante, é realmente um fenômeno nas redes sociais, um cara super jovem, evangélico, que sabe se comunicar, né? Ele no Twitter não é muito forte, não, tem 209 mil seguidores, tem 2 milhões no Instagram, e tem quase 8 milhões no Facebook. A praia dele é Facebook, que a gente sabe que foi uma rede em que o Bolsonaro conseguiu dominar, né? Não só o Facebook, como o YouTube, mas o Facebook bastante. E, como Camila disse, o Janones tinha se colocado como candidato a presidente e desistiu para apoiar o Lula e está super engajado na campanha de redes sociais do petista. Para comentar esse impacto, né, das estratégias do Janones, eu conversei com o publicitário Fernando Costa, que já é de casa, já comentou aqui outras vezes sobre marketing político com a gente. E o Fernando, vou relatar o que ele disse. Fernando não é lá a pessoa mais otimista do mundo, mas ele diz umas coisas muito legais. O Janones, como pessoa pública, é um cara que tem ali 1% de voto, né? Nacionalmente, tinha lá ser 1%, pontuava, às vezes não. Mas o grande lance dele, primeiro, é que ele faz parte de um grupo importante, né, do eleitorado, que são os evangélicos, e ele sabe dar voz de comando para esse e para outros setores também, certo? Uma coisa legal que o Fernando diz, o Janones, meu povo, está dizendo o óbvio, que a esquerda não sabe se comunicar nas redes sociais. A esquerda sempre foi boa de debate, né? Sempre teve muito mais força de mobilização, de rua, movimentação na rua, sempre foi um ponto forte da esquerda em geral. Mas esse acirramento era bom quando não tinha algoritmo trabalhando, né? Quando era no mundo offline. O mundo offline era ótimo para a esquerda. A direita percebe, né, como o algoritmo pode favorecê-la, percebe isso com muita antecedência e investiu tudo nessa comunicação digital e sabe, principalmente, vencer um debate mesmo sem ter razão. Eu achei legal essa fala do Fernando. Mesmo mentindo, errando, falando besteira, consegue vencer um debate, porque sabe manejar algoritmo. O Fernando, por exemplo, deu o exemplo dessa ida do Bolsonaro àquela igreja que o Guilherme de Pádua é pastor, lá em Minas Gerais. Uma de igreja para ele ir, aí ele escolhe logo aquela, do Guilherme de Pádua. Né? Aí o assassino da Daniela Pérez, para quem não se lembra.
Boa, porque tem gente que não sabe mesmo não, né? Os mais novinhos. Sabe não, porque faz 30 anos, sei lá quanto. Pois é. E aí o Bolsonaro ficou dizendo, eu não sabia não, eu nem sabia que era a igreja de Guilherme de Pádua. E só o ingênuo, né, para achar que ele entrou ali sem querer. Ele sabia da repercussão que isso teria, né? Entre os evangélicos, aquilo não choca, nada mais comum do que um ex-criminoso que se redimiu, né, que se reintegrou à sociedade através de Deus. O público religioso não se choca, mas aí a esquerda fica indignada e faz o quê? Potencializa as redes bolsonaristas, amplia o alcance dessas redes, retuita, reposta, e o algoritmo ali vai trabalhando para dar mais alcance e mais visibilidade aos canais, perfis bolsonaristas, né? Aí vem o Janones e diz isso claramente: parem de fortalecer essas redes, parem de repostar, parem de responder. Ele fez até um post que eu coloquei nos meus stories esses dias, que ele diz assim, pessoal, se vocês virem alguma fake news envolvendo meu nome, não respondam, eu sei lidar com gado. Se controlem, não respondam, porque o efeito é contrário, tá entendendo? Então, ele está meio que sendo extremamente pedagógico para dar orientações que nós nunca recebemos, que boa parte do eleitorado nunca recebeu, né? E a Anitta já tinha dito isso, né? Já tinha entrado fortemente nesse discurso, mas ela, segundo avalia o Fernando, ela tem uma influência, mas ela não tem a pegada política, né? Inclusive porque ela está ali como uma empresa, ela vai só até onde não arriscar de perder o dinheiro dela. Agora, o Janones traz essa pegada política, né? E ajuda as pessoas a entenderem o funcionamento desses algoritmos, mas, ao mesmo tempo, ele revela a profunda ignorância do petismo, da esquerda em geral, nessas questões de comunicação via internet, que é uma coisa que a direita controla no mundo todo, né? Não foi só no Brasil. O pessoal do Brexit, as eleições do Trump, tudo controlado por pessoas que ou estão ou já estiveram muito próximas do Carluxo, né? Que ensinaram o Carluxo como fazer. E aí, já para ir terminando, o Fernando, eu digo que ele não é muito otimista, mas ele diz o seguinte: mesmo com o certo avanço que o Janones traz, o volume de menções, tweetadas, postagem da direita, do bolsonarismo, é 2, 3 vezes maior do que a campanha do Lula ainda, né? É um jogo realmente de amador contra profissionais. Embora o Lula tenha tido essa sacada de pegar o Janones, botar ele debaixo do braço e partir, né? O Fernando diz, inclusive uma coisa muito legal que ele fala, hoje o lance não é mais nem tanto o publicitário e o marqueteiro, é quem manja de algoritmo, né? Ele fala, eu se fosse candidato, eu contrataria um físico que manjasse de algoritmo para fazer minha campanha. E aí, em resumo, é isso, né? Ele acha que a chegada do Janones não traz tanta esperança assim, porque a disputa é desigual, mas que agrega alguma coisa. Eu, particularmente, vou discordar do Fernando, porque eu acho assim, para quem não tinha nada, algo é tudo, né? Antes você não tinha nenhum tipo de orientação, até a chegada desse cara que está movimentando muito o Facebook, está orientando a militância, organizando ali o carnaval, está produzindo material, né, e tentado disparar, e dizendo, ajam nessas redes aqui, nessas aqui eu fico, eu sou forte. Então, para quem não tinha nada, nenhum tipo de orientação, a chegada dos Janones, eu acho que acende pelo menos uma luzinha de esperança, de que talvez a gente vá começar a entender. Agora, qual é o problema? O Janones é um só, né? E ele age ali, qual é a parcela do eleitorado que está vendo o que ele está dizendo e está obedecendo, que não vai mais responder post bolsonarista, que não vai mais fazer o algoritmo do perfil bolsominion bombar. Tem que ver isso aí também, acho que a leitura é essa. Deixa eu dar meu pitaco aqui. Logo que começou o desgoverno do Cramunhão, 2019, né? Foi eleito em 18, 19. Aí eu abri as redes sociais dos meus, a quem eu sigo, os meus seguidores, aí era só botando as idiotices que o Cramunhão dizia, que falava, repetindo. Aí eu pedia, cansei, inclusive arranjei até inimizade. Eu dizia, meu fulano, para que você posta isso? E eu era questão mais intuitiva, que eu não sou a rainha das redes sociais, não entendo tudo, não. O que eu entendo é quando o Renato fala e olha lá. Aí eu pedi, mas eu via que aquilo ali não devia reproduzir, tá entendendo? Era uma coisa instintiva, mas inclusive com gente, com professor da UFC, sabe? Com gente que se acha, boto, porque é para todo mundo saber. Não, gente, não é assim. Inclusive arranjei uns 2 ou 3 pessoas que ficaram de carinha feia para mim, porque eu pedia, não repita isso, não produza isso. Eu nunca botei em rede social minha foto desse Cramunhão, nunca.
Nunca, porque primeiro que eu tenho pavor. Mas o nome dele só quando vai a força da minha atenção, eu não boto o nome dele. Nunca reproduzi nada, nem dele, nem dos filhos dele, nem de nada. Essa história dele ter ido para essa igreja lá foi totalmente de propósito. A mulher dele, a outra lá, Micheque. Micheque. A Micheque tirou foto, rosto colado, com a atual esposa desse assassino. Aí ele foi dizer, não sabia. Foi, Micheque tirou foto. Claro que tudo encenação, e aí os idiotas da esquerda reproduzindo. Mas não, tomara que o Janones falando, as pessoas se toquem nisso. Não tem que reproduzir isso. Falei tanto isso desde 2019, aí desisti porque umas pessoas até que deixaram de produzir, mas que lá botam de novo, repete tudo que esse homem fala. É isso, é força de algoritmo, né? Quanto mais você dá visibilidade, mais elas vão crescer. A pessoa, para entender isso, tem né? E são tão inteligentes, tudo com mestrado, doutorado, e tal, mas não entende isso, essa esquerda, a esquerda. E o pior é que tem aquele ditado antigo, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Isso. É isso, né? É super antiga essa aí, é uma estratégia velha até. Não tem só a ver com as redes sociais, tem a ver com a vida. Né, nesse caso. Falem mal, mas falem de mim. Quem muito isso era uma figura que tinha aqui no Brasil, Carlos Imperial, autor, cantor, fazia música, fez uma música bem bonitinha, A Praça, papapá, e ele era se ele fosse hoje, eu acredito que ele estivesse vivo, eu acho que ele era mesmo extremão, direita, bolsonarista e tal, e todo mundo ia ficar falando do Carlos Imperial. E nessa época ele já dizia, fazia maiores doidices para a época, e não interessa, falem mal, mas falem de mim. Era a cara mesmo. É interessante isso, né? Agora, falando em Micheque, saiu esses dias, numa das pesquisas, a Quest, ela levantou aprovação, nível de conhecimento e aprovação das primeiras damas, né? Que é o termo horroroso, mas enfim, é o que temos, né? Então, as esposas dos presidenciáveis aí. Então, temos, de um lado, Micheque, que já é a primeira dama atual, e do outro lado, a Janja, que é casada há pouco tempo, até teve um casamento que foi muito celebrado, né? E muito divulgado com o Lula. Micheque é muito mais conhecida do que Janja ainda, a Janja não é conhecida de todo mundo. E Micheque é bem avaliada. E começou a ser muito usada na campanha do Bolsonaro. Então, teve até uma coluna da Maria Cristina Fernandes no Valor Econômico falando desses dados da pesquisa da Quest. E, basicamente, é o trunfo que o Bolsonaro realmente tem para tentar aumentar a sua adesão, né? A adesão de mulheres e de evangélicos. Ela está sendo muito acionada. Porque ela fala não como uma primeira-dama, ela fala como uma pregadora. Ela fica associando aquela história do Bolsonaro com Deus e o PT com o diabo, aquela coisa toda, aquela cena toda que ela cria. E isso tá sendo difundido aí. Minha mãe recebeu no WhatsApp. Fala da Micheque, entendeu? Então, isso aí pode estar fazendo diferença. Inclusive, no Datafolha mesmo, teve acho que um dado que é bem revelador, um aumento grande da diferença entre os evangélicos em relação a Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro está muito na frente do Lula entre os evangélicos. Só que, por exemplo, entre os católicos, como é o caso da minha mãe, cria rejeição. Minha mãe acha uma louca. Ela falou assim, aquela mulher falando parece uma louca. Só que é isso, cria efeitos diferentes e o que o Bolsonaro busca é reforçar entre os evangélicos. E eu só imagino como é que tá sendo o trabalho dos pastores nesse caso aí. Tá intenso daquelas igrejas para virar. Ave Maria. Eu me lembro quando eu trabalhei em Maracanãú, acho que cada rua de Maracanãú tinha uma igreja dessas evangélicas. Eu só fico imaginando. Esses que durante a pandemia, até a gente falou aqui no episódio, proibia aos seus... Ao gado não, como é, menina? Os seus fiéis, olha o gado, proibiu os seus fiéis de se vacinar. É desse nível. Imagine o que é que não estão dizendo. Já ligaram a imagem da Janja a Satanás, a Candomblé, a não sei o quê? Foi. Então esse é um movimento também que a gente precisa ficar de olho, porque também vai ser muito reforçado pela campanha do Bolsonaro. Porque aquilo, ele não tem o que mostrar. Ele não tem obra, ele não tem projeto, ele não fez nada. Tem que só pregar o ódio. É isso. Então a campanha B, essa campanha podre, suja, vai ser muito forte entre os bolsonaristas e a gente vai ter que ficar de olho nisso, sem dúvida nenhuma. Agora, do outro lado,
A posse do Xandão, gente, eu acho que a gente tem que comentar, porque, pelo amor de Deus, gente, o que foi aquilo? O Bolsonaro foi na posse do Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral e foi uma coisa constrangedora. Foi uma situação... Ave Maria! A imagem que circulou muito foi uma feita pela CNN, na hora que o Alexandre de Moraes estava lá discursando e falando, né, da defesa das urnas, que não vai ter ninguém que vai falar mal, que não pode, não sei o que, tarará, e a câmera da CNN fazendo zoom na cara do Bolsonaro, todo mundo, o resto da plateia, todo mundo aplaudindo o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro com aquela cara amarrada. Uma estátua. Não era duro, ele não conseguia mexer, ele estava com ódio. Eu acho que se medisse a pressão, estava 21. Tava. Por aí, eu acredito. Essa pressão Gente, aquilo dele pegou ali, mal, né? tava. Aquela cicatriz daquela que não é uma facada, da cirurgia que ele faz, devia os pontos estar tudo se estourando, os pontos. Ficou muito feio, gente. Não, olha... E tem uma apuração que eu achei maravilhosa da Natuza Neri da Globo News, que ela falou assim, ela pediu para que as fontes relatassem como é que estava ali a antessala do auditório, né? Quando estava todo mundo ali ainda, as autoridades conversando, e ela disse que ouviu mais de um relato descrevendo a seguinte cena: era Bolsonaro num cantinho mesmo, não era num canto lugar não, era num canto mesmo, no canto da sala, falando só ali com a claque dele, os membros do governo, e Lula mais ao centro, sendo extremamente paparicado, cumprimentado, né, conversando com muita leveza, com muita desenvoltura e tudo mais. E a Natuza até comenta, o nome disso é expectativa de poder, né? As pessoas já percebendo um governo em declínio e a possibilidade de um novo governo surgindo. E isso também, sabe onde foi que eu vi, gente? Um editorial do Estadão, desse fim de semana, em que, assim, eles fazem um questionamento à esquerda, mas num tom de que a esquerda muito provavelmente vai ganhar. É um reconhecimento, querendo ou não, é uma espécie de reconhecimento de que a eleição meio que já está se desenhando e que a gente deve superar nessa página. Não foi, obviamente, um editorial positivo para a esquerda, era questionando, tipo assim, como é que a esquerda vai superar as incoerências, blá, blá, blá. Mas implicitamente fazendo um reconhecimento, tá entendendo? Então, essas duas coisas, eu acho que já vão criando um clima, né, e demonstrando esse declínio que o Bolsonaro, a figura dele está representando. Isso que você falou, Ébile, é muito importante, essa questão da expectativa do poder, da vitória, quem vai ganhar, quem vai perder, e é por isso que a gente não pode também se deixar cair, né, se deixar levar muito pelo pessimismo quando, sei lá, o Bolsonaro crescer mais um pouquinho. Tem que ter calma, porque, assim, eu acho que essa estabilidade do Lula é muito marcante. Assim, é incomum que, nessa altura do campeonato, quando faz, por exemplo, a pesquisa espontânea, que é sem mostrar os nomes dos candidatos, o Lula aparece já com 44%, 45%. É quase o que ele aparece já na pesquisa depois, na estimulada. É muito alto isso. Porque esse é o voto real. É o voto real, é o voto da pessoa que vai lá na urna e vai apertar, entendeu? Porque lá na hora você não tem a lista de nomes, você vai com a sua cabeça. Então, isso é muito forte. E eu acho, assim, a gente tem que conseguir manter esse otimismo, manter esse espírito, não, vai dar certo, vai ganhar, Lula vai ganhar, pronto. A estratégia deles, viu? A estratégia da oposição, do contrário. Eles ficam repetindo a todo mundo, Camila, que o Cramunhão está eleito, que vai ganhar no primeiro turno. Essa é a estratégia. E aí você tem toda a razão de que não se deve se deixar bater e olhar friamente para os números, né? Essa consolidação e estabilidade. Essa expectativa de poder que a Natuza mencionou, isso vai ser importante também para a gente observar, a movimentação do voto útil, né? Os votos que ainda estão flutuando ali entre outros candidatos, Ciro Gomes, Simone Tebet. Eu já tenho visto no Twitter, por exemplo, pessoas mencionando o voto útil. Tem um amigo que é cirista que disse, não, eu vou ter que votar no Lula, entendeu? Então, essa expectativa, ela vai movimentando também as intenções de voto, é importantíssimo. Ciro pira nisso, fica louco. Ave Maria. Agora, eu vou só, para fechar as expectativas, né, essa semana. Então, a gente está saindo na terça
Ontem, segunda-feira, já teve a entrevista, né? Se é que teve, enfim, a gente não sabe, estamos gravando antes. A entrevista no Jornal Nacional com o Bolsonaro, né? Então vai ser a semana de entrevistas do Jornal Nacional, aquelas entrevistas longas, né? Que o William Bonner e a Renata Vasconcelos fazem lá as perguntas para os candidatos e tal. Esperamos que tenha acontecido e a gente vai estar acompanhando, sobretudo no Instagram, tá? A gente vai estar atualizando, botando lá os nossos comentários sobre essas entrevistas. Bolsonaro segunda, Ciro na terça. Na quarta não vai ter ninguém, porque é o dia de futebol, né? Então acho que eles evitaram botar alguém na quarta. Na quinta vai ter o Lula e na sexta vai ter a Simone Tebet. Já no domingo deve ter o primeiro debate entre os candidatos à presidência. Acho que um momento histórico, se todos forem realmente Ave Maria, é o debate que vai ser feito num pool de emissoras. Então vai ser a TV Cultura, TV Bandeirantes, vai ter a Folha de São Paulo e o UOL também. Todo mundo transmitindo, cada um no seu canal. E, pessoal, tanto Lula como Bolsonaro confirmaram presença. Vamos ver se vai rolar com todo mundo mesmo. Espero que sim. Maria, vai ser. Tu sabe que os curumins e cunhazetes, depois vocês dizem. Eu tô achando que ele vai comer uns camarão, né? E vai dizer que comeu camarão com casca e que ficou com dor de barriga e que não vai participar. Eu tô duvidando, eu já sabe, tô duvidando até que ele vai para a entrevista. Que dirá para esse debate? Vai comer camarão, certeza. Aí a gente vai comentar tudo, tá, gente? Então fiquem de olho ali no Instagram, que a gente vai fazer alguma coisa. No domingo, nesse debate, eu não sei nem o que a gente vai fazer, mas a gente vai pensar em algo pra fazer, algo bacana, certo? Porque é um momento muito histórico, gente, Ave Maria. Agora vamos pro momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Diz Cunhã. Quem quer começar? Quer começar, Inês Aparecida? Meu Diz Cunhã é contra Enel, que o povo ainda chama de Coelce. Mas quando a Coelce era ainda Coelce, ainda era muito melhor, apesar do povo dizer que era estatal, que não sei o quê, que isso empregava muita gente, papapá, mas fazia pelo menos manutenção. Aqui, pelo menos no meu bairro, que o pessoal chama bairro Nobre, né? Eu moro por aqui, para a banda daqui do Meireles, Vajota, papapá, quase todo dia falta energia. Quando não falta muito tempo, assim, meia hora, babá, falta pelo menos minutos. Quando a gente olha, pá, desligou, liga de novo os aparelhos da manhã. Menino, o que é isso? Aqueles papocos nos postes. Coelce, não. Enel, por favor, faça manutenção. Você ganha muito dinheiro, minha irmã. Vá lá. Eu tenho horror a essa Enel. Eu tenho horror a essa Enel. Horror. É a pior empresa. É impressionante como eles conseguiram piorar. Pois é. E é impressionante, isso é fruto da privatização dessa forma, porque é monopólio ainda, não tem opção, não tem concorrência. A gente fica refém de uma empresa privada de péssimo... A gente reclamar quem? Porque essas agências reguladoras são coniventes. Eu já vi gente que foi ex-diretor da Coelce, aqui na época de Coelce, que foi para a agência reguladora de energia. Como é que pode? Safadeza. Ninguém quer reclamar, a não ser quem mande um zap pro Papa Francisco, só pode. Porque por aqui não dá um jeito, não. É brabo. E tu, Ebele Rebouças, Diz Cunhã? Mulher, meu Diz Cunhã é bem rapidinho. É só uma notícia que eu ouvi recentemente, queria ter comentado no episódio passado, mas vou comentar neste. Que é um negócio que está rolando depois daquele surto de roubos de cabo de fiação de semáforo. Sabe o que está rolando agora? Roubo de tampa de bueiro. Tampa de ferro, de bueiro. Que loucura, né, gente? Que loucura. É muito louco, é muito lamentável. É, assim, um retrato do país de hoje, né? É um retrato, porque da miséria essas tampas mesmo. São roubadas, são entregues para algum receptador que vai ganhar muito mais dinheiro, vai fundir aquilo ali e vai fazer dinheiro, mais ainda com essas tampas. Aí a matéria era sobre o caos que isso está provocando no trânsito. Um dia desse, sem brincadeira, eu caí num bueiro, que eu tenho certeza que estava aberto por causa do roubo de tampa. E acho que é mais para lamentar mesmo, sabe? Porque eu confesso a vocês, meu povo, eu não me lembro disso, não, de ter visto isso na minha vida já, não. Tampa de bueiro, um surto de roubo, podia ter um ou outro, mas eu não me lembro. Vocês refresquem aí minha memória. E acho que tem que haver, sabe o que é que eu queria ver? Quem é que recebe? Porque não é quem rouba que ganha dinheiro, não. Não, quem recebe. É o receptador. Eu queria ver. Pronto, meu Diz Cunhã é isso aí. Na semana passada, né, que a gente suspendeu o episódio, o meu Diz Cunhã era a coisa mais besta do mundo, que era reclamando dos merchan da novela, do Pantanal, que eu não estava aguentando ver aquilo. Realmente, assim... É triste ver o Silvério Pereira, né, que o Zaqueu lá
passando desodorante, falando do Rexona. Pelo amor de Deus, vamos, assim, a sutileza, por favor, Pantanal, né? O diretor, o pessoal lá que... Não, vamos diminuir. Mas não é só, é Rexona, é um amaciante de roupa, é um creme para as mãos, é tudo, é Coca-Cola, é cerveja. Aplicativo de meditação. Aplicativo de meditação. Tem também. Gente, é a crise, vocês estão muito alienadas, é a crise, meu povo, na Globo. Gente, A crise não, foi crise, o sucesso do Pantanal que a Globo está aproveitando, porque agora ela deve ter saído da crise, com aquela dinheiro. Os olhos desse tamanho para dinheiro, com certeza. Todo mundo querendo fazer propaganda merchan na novela, mas vamos, né? Mas a gente também está aberto para fazer merchan, viu? Pode anunciar aqui, a gente faz. Com certeza, nós estamos abertas, a gente vai fazer com mais sutileza. Gente, eu tô aqui gravando e tomando uma Coca-Cola, uma Heineken bem geladinha. Se o aplicativo de meditação quiser também fazer com a gente faz. A gente fazer o antes e depois da Inês uma meditação, hein? Ela esculhambando Deus e o mundo, aí depois usa o aplicativo. Depois da meditação, eu bem zen. Bem zen. A gente faz com sutileza. Estamos Mas aí, fora essa parte lúdica, né? Quero fazer também o Discunhã falando da semana de paralisação dos docentes que a gente vai fazer na UFC essa semana. Então, já vai ter começado ontem, segunda-feira, vai até sexta-feira, com várias atividades nos diferentes campi da universidade. Inclusive, na quarta-feira, a gente vai ter, à tarde, no prédio do jornalismo, na área que a gente chama de Ventão, que é uma área aberta, ali onde tem a cantina, a gente vai ter uma discussão sobre jornalismo crítico em tempos de ameaça à democracia, com a presença do querido professor Ronaldo Salgado, maravilhoso. Vai ser uma discussão super rica. A partir das 14h, é aberto. Quem quiser ir lá, pode participar. E ao longo da semana toda, no site da ADUFSE Sindicato, tem a programação completa, tá? Então, quem quiser participar também está super convidado. A universidade é isso, é um espaço aberto. E a semana de paralisação é para demarcar realmente a precarização da universidade, das condições, né? Esses cortes de recursos que têm acontecido e aconteceu de novo esse ano. Então, a gente não tem dinheiro para nada. É uma coisa assim muito, muito pesada. E também as condições dos professores, né? A gente não tem reajuste salarial há mais de 5 anos, gente. É uma coisa séria. Tem que reclamar, a gente tem que marcar isso, mostrar para a sociedade que a universidade é um espaço muito importante e que a produção do conhecimento é transformador. Agora, o problema é esse governo, esse desgoverno aí que ignora isso e, muito pelo contrário, quer boicotar, quer acabar com a universidade. A gente vai lutar contra isso. Então, é só para deixar esse registro. Temos cheiros e abraços e beijos. Eu tenho agradecimentos, muitos. Agradecer a todas as pessoas que se comunicaram comigo, através de redes sociais, através de telefone, através de vir aqui em casa. Quero agradecer demais a todo mundo que veio me dar esse conforto, porque eu perdi uma filha, veio me dar esse abraço, veio me dar momentos de esperança, conversa boa. Passou aqui a gente que passou a tarde aqui comigo, conversando, a gente se lembrando das coisas da Érica. E eu quero agradecer muito. Era isso que eu ia falar, Inês. Acho que é até difícil a gente falar em nomes, né? É tanta gente, né, que estava presente, né? E tanto fisicamente como por mensagens, né? Então, eu também quero deixar um beijo enorme para todo mundo que, de algum modo, se comunicou com a gente nesses dias e que deu essa força para a Inês. E foi incrível mesmo. A gente sentiu essa energia. Foi muito importante, viu? Foi mesmo, de verdade. Ébeli, tem também alguma mensagem? Eu vou subscrever e reforçar o agradecimento, né, ao respeito das pessoas. A gente passou uma semana aí de luto, sem aparecer também em rede social, e foi tudo muito respeitoso, muito solidário, né? A gente viu curumins no velório da Érica, uma coisa assim que é inimaginável, assim, de bonito, de sentir, né? Então, é só para agradecer que a gente tem realmente os melhores ouvintes mesmo, né? Pessoas que estão com a gente, que nos acompanham e que, às vezes, parece família, né? Assim, pelo carinho. Quero mandar um beijo muito, muito, muito carinhoso para o Kevin Maciel, né? Que também está passando por um momento super difícil. Para a Chase, que está do lado dele. E, assim, dizer que as cunhãs também estão mandando um beijo bem apertado no coração dele. E que fique todo mundo bem, né, gente? Desejar uma semana e que esse agosto passe logo, porque que mês comprido, né?
tá acabando. Esse mês tá acabando. E aí vamos, assim, de repente, começar a desenhar um final de ano mais reconfortante para todo mundo, né? Então, é isso. Vamos aos créditos deste episódio, né? Então, lembrando, antes, para assinar as Cunhãs, basta contribuir com qualquer valor pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, ou pode ser também pelo Pix, ascunhaspodcast@gmail.com. Na produção do episódio, Inês Aparecida, Ebele Rebouças e Camila Fernandes. O apoio que nós recebemos, incrível, né? O apoio maravilhoso da empresa Ponto Indie, que cuida do nosso Instagram. A trilha sonora é da banda Barroada Gagá. A trilha sonora é a música Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso, gente. A gente se vê na próxima semana, se tudo der certo, se Deus quiser. Valeu demais, gente. Cheiros. Tchau.